uma mãe deve fazer ao descobrir que o pai tortura física e emocionalmente a sua filha, sendo que ela já prevê o risco de vida iminente que a criança está exposta? Deve denunciar e correr o risco de perder a guarda, porque estaria cometendo crime de alienação parental contra o pai e assim perder a pessoa que mais ama? O caso Joana é similar a muitos no Brasil e ele me foi apresentado pelas Mães at Work, um grupo de ativistas. Elas entraram em contato comigo pela DM na outra rede social. E é também mais um caso que se arrasta no judiciário. E por se tratar de crianças, vocês sabem que o caso segue em segredo de justiça. O caso Joana, ele é cheio de absurdos jurídicos, como a decisão que tirou a guarda de Joana da mãe e deu para o pai, sob a alegação de alienação parental da mãe contra o pai. Depois de 10 anos do caso se arrastar à espera de julgamento, a justiça determinou que o caso da pequena Joana não fosse julgado pelo tribunal de júri, mas em uma vara comum. Para quem não sabe, o tribunal do júri é que julga os crimes contra a vida. O que significa ser julgado por uma vara comum nesse caso? Significa desqualificar a ação criminosa do réu, o seu genitor, que no máximo vai passar a responder por tortura. Todo o roteiro foi escrito para levantarmos essa discussão e, quem sabe, ajudar o caso a ser visto. Por isso, vamos dar like, tá? Muito like. E comentem qualquer coisa aí pro YouTube recomendar para mais e mais pessoas esse vídeo. Pode ser aí, se você já conhecia a história ou não, algum detalhe que eu não tenha trazido aqui. Por isso, vamos ao caso. Essa história é sobre a vida e morte de Joana Cardoso Marcenal Marins, que acabou em agosto de 2010, na cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Joana nasceu no dia 20 de outubro de 2004. Era uma criança doce, inteligente, obediente e amava os irmãos. Aos 5 anos, ela já sabia ler bem e adorava escrever. A mãe costumava chamá-la de Joaninha. Ela era filha de Cristiane Marcenal e André Marins. Cristiane é médica cardiologista e André era ou ainda é técnico do Poder Judiciário. Mas parece que André não atuava somente no judiciário não, tá? Encontrei no blog do caso, que foi escrito pela mãe, que André tem sempre 3 ocorrências entre processos civis e criminais. Um deles contra a antiga Telemar. E a denúncia dizia que ele esquentava os telefones roubados e vendia como se fossem novos numa empresa que ele possuía, que era chamada Ceucel, que tinha como sócio o pai, o avô da Joana, que também foi aí arrolado no processo. Eles teriam se conhecido em 2003 numa igreja evangélica no Recreio. Após um curto relacionamento, Cristiane engravidou. O romance teria acabado justamente por causa da gravidez. André fez o que muitos fazem: somem. Depois de um tempo que Joana nasceu, Cristiane conseguiu avisar o André. Nessa época, André já tinha se casado novamente com uma mulher chamada Vanessa Furtado, que inclusive estava grávida do primeiro filho do casal. Demorou um pouco, mas ele acabou indo conhecer a Joana. Chegou até a registrar a menina, mas não procurava a filha e nem arcava com qualquer custo. A mãe, diante disso, ingressou com uma ação de pensão alimentícia com regulamentação de visitas junto à primeira vara da família da cidade de Nova Iguaçu. Sim, as visitas paternas foram regulamentadas, mas André cumpria daquele jeito, quando queria. Sumia por várias semanas e do nada ia pegar a garota. Fica imaginando a cabeça da criança com isso. Ela quer ser amada pelos pais. Nesse meio tempo, Cristiane conheceu Ricardo e eles se casaram. A convivência de Ricardo com Joana era muito boa, mas não supria a ausência afetiva do pai. Em 14 de outubro de 2007, André buscou Joana para um final de semana com ele. E quando a levou de volta, a mãe percebeu que a menina estava machucada e com as roupas rasgadas. A mãe levou a filha ao médico e foi orientada por ele que prestasse queixa, pois havia elementos que indicavam que a criança tinha sido vítima de maus tratos. Cristiane prestou uma queixa na delegacia de polícia de Nova Iguaçu e a menina foi submetida a exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. 4 dias depois disso,
André fez um BO, mas não foi contra a Cristiane não, tá? Foi contra Vanessa. Na quarta-feira, depois da visita de Joana, Vanessa teria agredido o André com uma cadeira. Isso porque ela não queria que a menina estivesse na casa deles. E não aceitava que a família do André fizesse uma festa de aniversário para a garota. Depois desse acontecido, André desapareceu durante um longo período. Por vezes, Cristiane perguntava para a filha se ela queria ver ou falar com o pai, se queria ver as irmãs, mas Joana chorava e dizia: papai André é mau, ele já me bateu na cabeça, ele me dá banho frio, ele não cuida direito de mim. E foi isso que o laudo do IML constatou. Indicou que as lesões que a menina tinha eram compatíveis a maus tratos. Cristiane entrou judicialmente com pedido de suspensão do convívio do pai com a menina. A juíza responsável por esse caso aceitou o pedido e André foi proibido de se encontrar com Joana enquanto esses possíveis maus tratos fossem investigados. Só que a investigação não andou e foi arquivada. Em janeiro de 2008, a mesma juíza que afastou o pai do convívio da menina restituiu a ele o direito da visita. Mas ele, o bom pai que era, não foi visitar a filha durante o ano inteiro de 2008 e parte de 2009. Durante esse longo período de desinteresse por parte do André, Cristiane tinha se mudado com os filhos e o marido, Ricardo, para Campos de Jordão. Ela teria avisado o André por meio de cartas, só que a carta retornou. Nesse meio tempo aí, o marido de Cristiane, o Ricardo, entrou com um processo de adoção na vara de infância e ganhou a guarda da Joana. Durante o processo, em dezembro de 2009, André se pronunciou dizendo que havia se afastado de Joana porque ele estava ciente que iria haver uma inversão total de guarda. E ele resolve, do nada, pedir a guarda da Joana. Em janeiro de 2010, Cristiane é intimada ao Fórum de Nova Iguaçu para ser ouvida por psicólogas, onde teria sido destratada pelas peritas judiciais. Cristiane prestou queixa junto à corregedoria. Mesmo com a apresentação contra as psicólogas, elas foram mantidas como as peritas judiciais do caso. E durante as oitivas ali, a investigação psicológica, só a mãe da parte materna foi escutada pelas peritas, ao passo que do lado paterno foram entrevistados, além do André, a esposa e os pais. Nem sequer elas avaliaram a Joana. Elas mesmas, psicólogas, escreveram no laudo que não avaliaram a menina por causa da representação de Cristiane contra elas. Mas mesmo assim, elas emitiram um laudo que recomendava a inversão da guarda. No dia 26 de maio de 2010, por causa desse laudo, a mesma juíza que tratava do caso reverteu a situação a favor de André, tirando a guarda da mãe. E sabe qual foi a justificativa? A lei de alienação parental. Cristiane passou a ser acusada de cometer alienação parental para impedir o contato do pai com a filha. E dessa forma, inúmeros criminosos, incluindo os sexuais, usam dessa artimanha jurídica para conseguir a guarda e o domínio das vítimas. Só que Cristiane e Ricardo não desistiram da menina. Através dos seus advogados, tentaram todo tipo de recurso para evitar a entrega de Joana. Só que foi emitido um mandado de busca e apreensão para prender Joana e ser entregue ao pai. Em 26 de maio de 2010, Joana, já com 5 anos, foi entregue oficialmente ao pai. Segundo relatos da mãe da menina, Joana não queria ir e chorou muito ao ser levada por André. E sabe o que é pior? A juíza determinou que a mãe não poderia ter contato algum com a filha pelo período de 90 dias e não deu nenhum prazo mínimo para que a menina se adaptasse à ausência materna. Em menos de um mês, no dia 15 de junho, Joana começou a passar muito mal na casa do pai. E André levou a menina ao Hospital Rio Mar e teria dado o nome da outra filha, Maria Eduarda, na hora de fazer a ficha. Ela foi atendida por uma médica que fez anotações identificando que Joana estaria com distúrbios psicológicos. Teria recebido alta e voltado para casa. No dia 16, no dia seguinte, ela
é levada de volta para o Hospital Rio Mar, agora pela Vanessa. E ela também teria dado o nome de Maria Eduarda, mas a criança contou que o seu nome era Joana. E aí o nome foi alterado, tem lá a alteração. Quem fez o atendimento nesse dia aí foi a doutora Sarita. Todos esses dias, Joana estava sendo tratada com anticonvulsionantes. No dia seguinte, 17 de junho, ela foi levada novamente para o Rio Mar, só que desta vez usando o nome verdadeiro, e foi atendida por um estudante de medicina, Alexandro da Cunha Souza, que se apresentou como médico. Fiquem muito atentos a isso, porque é uma prática muito comum. Nós iremos falar lá nas investigações sobre o que aconteceu aqui. O pai, mais uma vez, relatou que a menina estava tendo convulsões. Ela teria sido medicada e levada de volta para casa desacordada. Como é que se libera uma criança desacordada? No dia 18 de junho, ela deu entrada no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, onde novamente o pai faz um relato de que a menina estava tendo convulsões. Só que Joana já não respondia a estímulos, mas ela ainda não estava em coma. Ela foi internada. No dia seguinte, 19 de junho, Joana já apresentava o estado de coma profundo e foi transferida para o Hospital Amil. Na ficha de informação do hospital, André alegou que há dias Joana estava apresentando abalos que foram identificados como convulsões, episódios de queda, perna falha, vômitos por estresse e terror noturno. Um dos médicos achou aquilo estranho e escreveu no cantinho da ficha: "Pai informando mal, aparenta nervosismo". A mãe, até aquele momento, não sabia de nada. Um suposto amigo do André ligou para a mãe da menina dizendo que ela estava internada muito doente. A Cristiane foi então imediatamente de São Paulo para a zona sul do Rio para ver a filha. Quando chegou no hospital, ela não encontrou André. Quem estava acompanhando a Joana eram os pais dele, os avós. Os médicos relataram para Cristiane que a menina estava em um quadro gravíssimo de meningite viral. A mãe, ao ver o corpinho da filha ali na UTI, percebeu que a menina tinha hematomas pelo corpo, um corte no pé e marcas de queimadura. Marcas que Joana não tinha quando foi entregue a André. A mãe relata no blog que entrou judicialmente para impedir as visitas do pai, solicitando realmente a suspensão da guarda. A princípio, a doutora Cláudia, a mesma que deu a guarda para o André, suspendeu a guarda, porém voltou atrás na decisão, amparada pela promotora doutora Elisa Pitaro, e autorizou novamente as visitas de André. Detalhe é que essa promotora, Elisa Pitaro, era professora dele no Emerge, que é uma escola de preparo para magistratura. Ele queria ser juiz e fez até o concurso depois disso, tá? Fato que, por lei, a impediria de atuar no processo, pois conhecia uma das partes. Essa mesma promotora foi denunciada por colegas de curso de André, que relataram que durante as aulas ela falava mal da mãe de Joana e denunciaram que ela orientava a forma como André e o seu advogado deveriam agir no processo. No blog, Cristiane relata também que o tempo que Joana ficou internada, ficou definido que cada família teria direito de visitar a criança no hospital em dias alternados. Nos dias em que a família materna tinha direito da visita, mãe, padrasto, avô e amigos se revezavam o tempo todo com Joana. Nos dias que a família paterna tinha o direito da visitação, às vezes aparecia alguém durante os minutos. O pai mesmo teria ido ao hospital apenas 4 vezes. Ele continuava trabalhando e frequentando as aulas do Emerge. Nos dias que a visita era de direito da família paterna, a família materna fazia plantão na calçada em frente ao hospital, à espera de notícias. Cristiane afirma que durante a primeira visita de André à filha, quando o pai se aproximou da menina, à noite, às 23 horas, a menina teve uma súbita parada cardíaca. Será que é coincidência? A Joana viveu até 13 de agosto de 2010. No blog, Cristiane conta que ela ficou com a Joana até o seu último batimento cardíaco. André chegou a ir até o hospital. O médico perguntou para Cristiane se o pai poderia ver a filha, né? Ela disse que sim. E pediu para as enfermeiras entrarem também. André entrou, ficou parado perto da porta
olhando. Diante da ausência de emoções, Cristiane perguntou: "Você não vai chorar? Sua filha morreu." André teria respondido: "Eu primeiro vou tentar entender essas coisas." E saiu. A despedida de Joana aconteceu em 15 de agosto no cemitério Jardim da Saudade, no município de Mesquita, no Rio de Janeiro. A Joana foi vestida com roupa de Branca de Neve, que era a favorita dela. O pai não compareceu à cerimônia, mas a madrasta de Joana foi ao cemitério. Só que ela foi expulsa do local por populares. Eram mais de 300 pessoas que acompanhavam o velório. Após a morte da menina, as investigações elas se seguiram por em torno de 3 meses. A perícia do IML constatou que a meningite foi a causa mortes. Entretanto, comprovou que a menina passou por maus tratos. Os peritos concluíram que a causa morte, a meningite viral, foi decorrente do estado mórbido não diagnosticado, e as equimoses, feridas e cicatrizes eram compatíveis com o evento pós-traumático anteriores à internação, que as lesões nas regiões glúteas eram compatíveis à ação química ou física, e que as lesões e cicatrizes eram típicas de carência física, o que caracterizou maus tratos. Ainda hoje o judiciário parece que não entendeu o que está escrito nesse laudo. Só depois desse laudo, inclusive, a primeira denúncia de Cristiane, que tinha sido arquivada, foi desarquivada. O caso foi reaberto. E a investigação de morte continuou e foram ouvidas mais de 50 testemunhas, entre elas a babá, que tinha sido recém-contratada pelo casal, André e Vanessa, para cuidar dos filhos e também da Joana. A babá relatou que ela teria sido apresentada às crianças, mas os pais disseram que uma das meninas era especial. Ela encontrou a Joana em um quarto, em um colchonete muito fino, um tapete, amarrada com fitas nos pés e nas mãos, suja de fezes e xixi. A menina parecia muito debilitada e frágil, e isso deixou a babá em estado de choque. Ela conta que questionou André sobre aquilo, e ele teria dito que a medida foi tomada por orientação de uma psicóloga, porque a filha sofria de terror noturno e tinha um sono muito agitado e com transtornos motores. A babá disse que tinha a intenção de ajudar aquela criança de alguma forma, porém ela foi contratada na sexta-feira e na segunda-feira a Joana já estava internada. Essa psicóloga citada pelo André, ela foi ouvida e desmentiu a versão dele. Ela contou que nunca sugeriu nada do que ele afirmou para babá. As investigações não ficaram apenas em André e Vanessa. Ainda tinha a questão do falso médico e a médica que teria contratado o estudante de medicina. Nas investigações se descobriu que Alex tinha sido transferido recentemente de uma outra instituição e que, inclusive, ele era um aluno abaixo da média. Ele tinha muitas faltas e reprovações. As investigações confirmaram o que eu falei lá atrás, que é uma prática muito comum. Os médicos, eles liberam o carimbo e pagam um valor irrisório para o aluno de medicina ficar no lugar deles no plantão. Isso é duplamente criminoso. Crime do médico que faz isso e do estudante de medicina. E o hospital não sabia? O hospital afirma que não sabia. Já Sarita Fernandes, que era a que coordenava a pediatria e que teria contratado o Alex, disse que não sabia de nada, tendo sido o hospital que teria contratado o jovem. Com tudo isso, Alex foi desligado do curso de medicina e Sarita, que teria sido responsável pela contratação dela, é demitida. Ela foi presa em agosto de 2010 em Jacarepaguá. E o Alex teve a prisão preventiva expedida em agosto de 2010, mas ele fugiu e se manteve foragido por quase 7 meses. Ele se entregou em fevereiro de 2011 e foi mantido preso na Polinter. Ambos respondem por homicídio, falsidade ideológica e material, exercício ilegal da profissão, tráfico de drogas
e associação para o tráfico. Esse crime de tráfico de drogas foi configurado pelo fato de Alex ter ministrado e receitado remédio controlado e que pode causar dependência. Eu não encontrei se eles continuaram presos não, tá? Ou se estão à espera do julgamento em liberdade. A repercussão que isso tudo tomou fez com que a classe médica, né, o Conselho de Medicina do Rio de Janeiro, passasse a disponibilizar no seu site uma seção com as fotografias e dados dos profissionais devidamente registrados para atendimento. Dessa forma, o paciente ou os seus familiares podiam, ou podem, né, deve estar ainda, verificar se o profissional que está prestando atendimento é de fato médico. Depois do óbito de Joana, André convocou a imprensa para uma coletiva. E ele se defendeu, óbvio. Mas eu não sei se ele foi mal assessorado ou sabia que nada ia acontecer, porque as falas dele são perturbadoras. Ele inicia a entrevista dizendo que Joana tinha sido entregue muito magra, com vermelhidão nas nádegas e picadas de mosquito. Vou fazer minhas as palavras da mãe. Ora, até um leigo que estivesse recebendo a guarda da filha, provisoriamente em litígio, saberia o que fazer se a criança lhe fosse entregue nesse estado. Então, um técnico judiciário experiente em seus próprios processos, 103 processos, não teve a lucidez de comunicar o fato ao órgão competente? No blog que a mãe fez, que eu falei para vocês, que eu vou deixar o link aqui na descrição, tem foto da lesão de queimadura de Joana. E aí ela ainda colocou fotos de lesões por assaduras em diversos graus, como exemplo para mostrar a diferença. Tira a tua conclusão, tá? Você vê e tira a sua conclusão. André ainda disse mais, tá? Que o laudo não responsabilizava pelos ferimentos da filha, né? Óbvio que o laudo não traria essa informação. Isso caberia mais investigações. Sobre as acusações da babá, ele teria confirmado apenas o fato de que amarrou as mãos da filha com fita crepe. Inclusive, ele deixou um recado: vou perseguir as pessoas que me caluniaram e difamaram judicialmente, civil e criminalmente. Inclusive a faxineira que trabalhou 3 dias como diarista na minha casa. Nós nunca tivemos babá. Ela foi dispensada porque o serviço não foi satisfatório. Agora ela conta essa história absurda e caluniosa. André disse que também descobriu que Joana fazia uso de um medicamento controlado e, por não ter sido avisado, a menina estava há mais de um mês sem tomar medicação e que, segundo o que foi dito para ele no hospital, que a abstinência desse medicamento causava um desconforto para evacuar. E esse contato das fezes com as nádegas teria causado alergia. Depois, ela também teve alergia a uma fralda e a uma pomada. O pediatra de Joana, que cuidou dela desde os 9 dias de nascimento, respondeu publicamente a esta fala de André e afirmou que Joana não fazia uso de qualquer medicamento. A última consulta de Joana com ele foi em janeiro de 2010, consulta e exames de rotina, quando foi possível comprovar que a saúde da criança estava perfeita. Teve um momento que a menina parece que tomou realmente uma medicação, mas foi tudo prescrito por neuropediatra e já fazia um tempo que ela não tomava. Mas, então, qual foi o desfecho da investigação? A delegacia da criança e do adolescente vítima constatou que o pai de Joana submetia a filha a maus tratos e tortura? Sim, o delegado Luiz Henrique Pereira enviou o inquérito com acusação de tortura. Mas ele não usou apenas o laudo oficial, tá, do IML, e não apenas também o depoimento da babá. Ele ouviu em torno de 50 testemunhas antes de encaminhar o inquérito ao Ministério Público. Em 20 de outubro de 2010, a data que seria o aniversário de Joana, André e Vanessa foram presos, acusados de homicídio e maus tratos. Depois de 4 pedidos de liberdade negados, ele foi solto em 10 de março de 2011. O que eu não sabia e encontrei em declarações da mãe em jornais é que o André é sobrinho de uma promotora e esposa de um ex-deputado e ex-procurador-geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Você acha que eles foram julgados? Não.
E pasmem, eles ficaram pouco tempo em Bangu e foram soltos. Pois, segundo o Ministério Público, o crime não poderia ser caracterizado como homicídio, nem tentativa de homicídio, mas sim como tortura. A mãe, Cristiane, incansável, vem tentando na justiça que o caso seja julgado pelo tribunal de júri como crime contra a vida, mas a última atualização que eu encontrei foi de 2020. E a justiça teria negado, mantendo a decisão de que André não seria submetido a júri popular. Para eles, para a justiça, não há provas suficientes que houve dolo, que é a intenção de cometer o crime. Nenhum dos 4 envolvidos foram sequer julgados. Cristiane continua na sua luta por justiça. E nós, o que podemos fazer? Compartilhar essa história, como eu estou fazendo aqui com você. Aqui tem mais casos para você tirar alguma lição delas. E toda semana tem caso novo por aqui e assim seguiremos em frente. Eu te aguardo no próximo vídeo. Beijo!